presença do Senhor. Aleluia. Graças te damos, Senhor amado, por essa noite. Glória a Deus. Santo, santo, santo e exaltado és tu, Senhor. Digno de honra, de glória, de adoração. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém? Eita, que povo lindo e avivado. Como é bom estar aqui hoje, celebrando ao Senhor junto com vocês. Como é bom e agradável que nós venhamos andar em união, juntos, num só corpo, num só espírito, num só pensamento. Que o nosso pensamento seja: Pai, eis-nos aqui, para adorar a Ti, para nos rendermos a Ti, porque Tu és o único digno de adoração, digno de toda a honra. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti, Senhor, o louvor, a Ti a entrega. Diante de Ti, Senhor, haja redenção, corações quebrantados, vidas sedentas, com fome, com sede, com desejo da Tua presença. Amém? Aleluia. Eu queria ler Oséias, livro de Oséias 6, 1 e 2, diz assim: venha, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará, e logo viveremos em sua presença. O amor de Deus é um amor que despedaça. Por que despedaça? Porque é preciso arrancar de nós coisas que não vêm do Senhor. Coisas que muitas vezes nós amamos, nós gostamos, mas é preciso ser removido para que o Senhor possa nos moldar, para que o Senhor possa assim fazer de nós um vaso de honra e possa pegar esse vaso e enchê-lo com a sua presença. Aleluia. Mas esse amor que despedaça é o amor que sara, é o amor que cura, é o amor que transforma, que limpa as nossas feridas, que vem como um bálsamo, que muitas vezes quando estamos em um cenário que é contrário àquilo que a palavra diz, ainda assim nós confiamos no Senhor, nós descansamos no Senhor. Então comece a falar com Ele agora. Diga: Pai, estou aqui para Te adorar. Se você está com o seu coração despedaçado, diga: Pai, está despedaçado, mas é o Senhor quem tem o poder de me curar, de me sarar. E eu me submeto à Tua vontade, Deus, ao Teu governo. Eis-nos aqui como igreja que deseja a Tua presença e que anseia por Ti, Senhor. Feche seus olhos e fale com Ele. Se você não tem nada para dizer, feche os seus olhos e contemple a presença do Senhor que inunda este lugar. A presença do Espírito Santo que inunda este lugar, em que nós podemos descansar, em que nós podemos nos entregar, nos render,
sem reservas e sem medo de sermos decepcionados, porque Ele é o nosso descanso, e é nele, e é em seus braços que nós descansamos, que é na poderosa mão de Deus que nós pegamos, porque é essa mão que nos sustenta, e é por conta desse Deus glorioso, do único e verdadeiro Deus, que nós estamos neste lugar. Então adore a Ele, exalte a Ele, se renda a Ele com toda a sua força. E se não há força em ti, se jogue aos pés dele, porque Ele é a sua força. É quando nos alegramos no Senhor que somos fortalecidos, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Adore a Ele, exalte a Ele, preste culto a Ele nessa noite. Entregue o que você trouxe para derramar diante do Senhor. Derrame tudo que você trouxe e permita que Ele te encha e você saia daqui cheio e transbordante, em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
graça. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, Paizinho amado. Recaio de novo em tuas mãos, eu recaio, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso, 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 em teus braços é meu descanso. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o
bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Vamos, erga a sua voz e diga: vamos dançar. Maranata, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu novo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu novo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Grandioso é o Shaddai, Yahvé. Oh, sim, Pai, te desejamos, desejamos. Diga: eu já coloquei, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, vamos erguer sua voz e diga: tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo. Vamos, diga mais alto. Que era lindo assim. Meu novo esperado, eu abro a minha casa, pode morar, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Ele é, meu
Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Aleluia! Aplauda ao Senhor Jesus! Aleluia, graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, povo de Deus. Aleluia. Quem está bem, diga amém. Estamos todos ótimos, glória a Deus. Estamos vivos, estamos maravilhosamente bem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que te trouxe até aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero trazer uma palavra para vocês, que se encontra em Lucas 15. Você já falou com esse irmão, que está aqui na igreja, que não mora perto de sua casa, e você não viu ele hoje, antes de ser aqui na igreja? Você já falou com ele? Fale aí com algum irmão. Aqui, ó, irmã Socorro. O louvor já desceu, não foi? Meu Deus. Quem é que vai ficar aqui em cima conosco? Aleluia. Fale com alguém aí do seu lado. Diga, paz do Senhor, irmão. Que bom que você está aqui. Nós estamos no melhor lugar, na casa do papai. Aleluia. Eu estava com alguns dias com um tema queimando no meu coração. E eu falei, papai, eu quero ministrar sobre esse tema. E ali eu meditando em alguns textos, conversando com o Senhor, Lucas 15, conversando com o Senhor, Ele me trouxe à memória um texto aqui, esse texto de Lucas 15, e eu falei, olha, nós vamos continuar falando em parábolas, por parábolas, as parábolas de Jesus Cristo. Porque anteriormente eu ministrei a parábola do jovem rico, e aí o Senhor me trouxe à memória mais uma parábola de um jovem. E eu fiquei assim, constrangida com o quanto ele ministrou ao meu coração na tarde de hoje. Eu falei, Jesus, como tu és lindo. Cada vez que ele ministrava algo que eu ia escrevendo, eu ia me constrangendo. Porque é um texto muito conhecido que será ministrado, tem louvor com esse texto. E aí, bem aqui no início do capítulo 15, quando você lê bem o versículo 3, coloca aí, versículo 3 do capítulo 15. Não é esse texto que a gente vai ler ele, mas só o início, que é onde Jesus... Ele diz que quer contar ali, algumas versões da Bíblia vai dizer, quero contar-lhes esta parábola. E aí, quando Jesus fala aqui que quer contar esta parábola, em algumas versões ele vai dizer, eu quero contar uma parábola, mas quando você começa a ler, na verdade, a gente identifica 3 textos, onde normalmente a gente pensa e enxerga assim como 3 parábolas. Mas hoje estudando, eu vi que foi 3 textos diferentes, mas que se resume a uma parábola só. O primeiro texto aqui, do capítulo 15, vai estar lá intitulado como a parábola da ovelha perdida. E aí a gente conhece essa parábola da ovelha que se aparta do pastor, do rebanho, e ela se perde lá fora. E o pastor, deixa no aprisco ali as ovelhas
guardadas as 99, vai atrás da ovelha perdida. Aí você continua lendo e você encontra o texto da parábola da moeda perdida, da dracma perdida. Da mulher que perde dentro de casa uma dracma. E quando você continua o texto, você vai ver lá Jesus falando a parábola do filho pródigo. E observando, a gente vê que os dois primeiros textos que Jesus fala, ele tem total conexão com o terceiro. Porque no primeiro texto ele vai dizer assim, olha, que a ovelha se perdeu fora do aprisco. Depois ele diz que a mulher perdeu a dracma dentro de casa. E no terceiro texto, quando você lê, você encontra a história de dois irmãos. E um sai para fora e se perde lá fora. E vocês conhecem o texto aqui, eu acredito que a maioria conhece. Mas ele tem um irmão que, embora esteja dentro de casa, também está perdido. E como eu fui ministrada também sobre esse irmão. Por que esse irmão estava perdido? Como assim, irmã? Esse irmão estava dentro de casa, mas ele não estava sentindo falta do irmão que tinha ido embora. Ele não estava com o coração cheio de dor e de tristeza por ter perdido seu irmão. Ele só tinha um irmão. E ele tinha perdido. O seu coração estava frio, sem amor. E eu digo, uau! A ovelha que se perdeu fora, o filho pródigo. A dracma que se perdeu dentro de casa, o irmão do filho pródigo. E eu digo, meu Deus! Mas eu não quero falar sobre essa parte, nem vou ler a parte do irmão, porque eu quero me abster aqui nessa parte do texto que vai estar aí no versículo 11 do capítulo 15. Versículo 11 do capítulo 15. E a gente vai ler até o 24, então a gente não vai ler totalmente. Mas eu quero que você, antes da gente partir para a pregação com esse texto base, você reflita. Já agora, você tem sentido falta de algum irmão seu que não está aqui hoje? Você tem sentido falta daqueles que têm se perdido lá fora? Porque às vezes a gente acha um absurdo a reação do irmão. Mas muitas vezes nós estamos dentro da igreja como esse irmão perdido dentro da casa do Pai. Sem compaixão, sem amor, frio e indiferente. Então, se você não está sentindo falta de alguém que precisa conhecer Jesus, se você não está se sentindo incomodado em falar mais de Jesus, em evangelizar mais, já recebe aí essa senha que o papai já quer falar contigo agora no início. Está errada. Não está bem. Se você não tem se entristecido com o caos que está lá fora dos perdidos, algo está errado dentro de você. Porque o coração daquele que está na casa do Pai tem que ser um coração cheio de amor. Um coração aquebrantado. Um coração que sente falta e vai atrás. E manda uma mensagem e liga. Esse irmão, você não vê em nenhum momento ele falar nada do irmão, a não ser quando o irmão chega. Aleluia. Toca nessa pessoa que está do seu lado. E diz assim, você lembrou de quem hoje, Grace? Eu fiquei feliz quando eu te vi, princesa. Você lembrou de quem hoje? Eu lembrei de uma amiga que faltou hoje. Você lembrou de alguém? Se você não lembrou, o Espírito Santo está te fazendo lembrar agora, para que você ainda hoje mande uma mensagem para essa pessoa. Não seja indiferente. Derrame amor. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos para o nosso texto base. Versículo 11.
Jesus continuou a parábola aqui e diz assim: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Já falou aqui para o pai um decreto: eu quero a minha parte da herança. Olha, pai, prepare aí. Aí ele diz: pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai, né? Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Aí o texto diz assim, ó: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Ele foi para onde? Para longe. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, ele gastou o quê? Diga tudo. Ficou zerado. Sem nadinha. Gastou tudo. Aqui não sobrou nem para comprar um bombom. Ele disse que ele gastou tudo. Depois que ele gastou tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados o meu pai tem? Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi. Ele já planejou o que ele ia dizer ao pai: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Aleluia, Jesus. Não sou mais digno de ser chamado do teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? Vamos orar. Pai, nós glorificamos e exaltamos o teu nome. Nós te bendizemos neste lugar e somos gratos ao Senhor por o privilégio de estarmos aqui recebendo do céu essa porção. Senhor, quebra toda trava dentro de nós. Nós abrimos o nosso coração e queremos receber de ti, Senhor. Fala conosco. Ministra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E esse texto, eu fui tão ministrada que em estar lendo aqui, o Senhor já começa a ministrar ainda mais, porque é uma riqueza de detalhes muito grande. E eu gosto muito de, quando eu leio uma palavra, eu gosto de olhar para essa palavra e começar a perguntar para o pai: pai, o que essa palavra pode trazer para mim e o que eu posso observar que me encaixa aqui. E na hora que eu fiz essa pergunta para o pai, de imediato, ele já começou a dizer: filha, é tão clara essa parábola. É exatamente para ministrar na sua vida, nos dias atuais que ela foi escrita. Vocês têm muito em comum com esta parábola. Este jovem, ele tinha um pai rico.
E o Senhor falou: e vocês que me têm como seu Deus, eu tenho como filhos, e eu sou o seu pai, e sou dono do ouro, da prata, de tudo que há no céu, embaixo, no mar e em todos os lugares. Tudo me pertence. Então você é filha. E assim como esse jovem, você também tem direito à herança. E assim como esse jovem, você tem liberdade de escolhas. Você é livre para ir para onde você quiser e fazer o que você quiser. E eu vou continuar sendo teu pai. E eu falei: é verdade, Senhor. Queridos, nós temos um pai. Ainda que um pai terreno lhe falte, você não é órfão, porque você tem um pai. E esse pai é um pai que não muda o amor que ele tem para com você. E esse jovem aqui chega diante do pai e ele diz assim: olha, eu quero a minha herança. E eu falei assim: Deus, como foi assim? Porque herança é algo que você recebe quando o outro morre, o pai morre, sim ou não? Então a herança, ela é entregue quando o pai se vai. Só que esse jovem aqui, que sabia que tinha um pai, que ele tinha herança, ele chegou para reivindicar o direito dele. Só que ele faz uma quebra de princípio. Ele chega antes do tempo para pedir a herança. Ele não precisava pedir a herança para viver uma vida boa, porque ele tinha tudo na casa do pai. Mas ele, movido pelo sentimento de ganância, movido mesmo pelo sentimento de ganância, movido pelo sentimento de uma falsa liberdade que ele queria ter longe do pai. Aqui no texto diz que ele foi para longe. Ele não queria que o pai visse nada que ele estava fazendo. Ele queria que o pai nem visse onde ele estava. Diz que ele foi para longe. E aqui a gente vê um jovem quebrando um princípio, um homem. Não sabemos exatamente a idade. Um homem quebrando um princípio. Deixa eu te dizer, meu querido. Mulher de Deus, homem de Deus. Todas as vezes que você quebra um princípio, lá na frente esse princípio vai te quebrar. Quer você queira, quer não. E esse jovem aqui, ele quebrou. E todas as vezes que você decidir andar com um princípio quebrado, anota isso aí. Anota aí. Todas as vezes que você vê alguém com um princípio quebrado, ele não prospera. Ele não prospera. O que ele tem, ele perde, porque o princípio vai quebrar ele. Aleluia. Glória a Deus. E eu coloquei um tema aqui. O tema da nossa ministração é: o que você busca? É herança ou legado? Olha para essa pessoa que está do seu lado. Pergunta para ela. Ô irmã, se for irmão, fala para ela. O que é que você está buscando? Me conte. Herança ou legado? Porque o pai que está na casa é um pai completo com todas essas coisas. Aleluia. Oh, glória. Eu coloquei aqui, eu fui pesquisar, eu gosto de pesquisar quando eu falo uma palavra. Eu falei: Senhor, é tão forte esse nome ganância. É esse nome mesmo que esse jovem estava sendo movido? Era isso, Senhor, porque na hora foi o nome que me veio. Aí eu fui lá no dicionário pesquisar para me ver se era isso mesmo. Olha aí o que diz no dicionário ganância.
Preste atenção. Ganância é um desejo excessivo e insaciável por riquezas. Esse jovem queria o quê? A herança, o dinheiro. Aí diz assim, ó, bens materiais, poder, ou qualquer coisa que possa ser acumulada ou conquistada. Muitas vezes em detrimento de outros, não quer nem saber. Quando a pessoa é gananciosa, ela é egoísta, ela não quer nem saber como é que o outro vai ficar. Ela quer viver, ele quer viver o que quer. E aí diz assim, ó, tá nem aí para princípios. É um sentimento que pode levar a comportamentos egoístas, exploradores e destrutivos. Ah, eu falei, é verdade. Bem verdade, o Senhor me disse o nome certo. Esse jovem estava movido pela ganância. E quando você é movido por qualquer sentimento que não provém do Pai, você vai se afastar dele. Você vai para longe dele. Porque o que está movendo o teu coração não é a presença dele. Foi o que aconteceu com esse jovem. E eu coloquei aqui, ó. Eu achei interessante no verso 13, olha, a gente vai falar sobre o texto, então fica aí observando quem está no projetor. Olha o que o verso 13 diz. O verso 13 diz assim, ó, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. O que acontece? No versículo 11 e 12, você vê um filho pedindo a herança do pai, ok? Só que ele não vai embora assim que ele pede. A Bíblia diz que não muito tempo depois. Isso quer dizer que ele ficou um tempo na casa do pai. E eu fico pensando o tanto que esse pai conversou com esse filho. Meu filho, não vá. Meu filho, não saia de casa. Meu filho, você não precisa fazer isso. É dinheiro que você quer, você tem. O que você quer comprar, eu te dou. Mas o coração dele já estava desconectado do pai. O coração dele já não estava mais na casa do pai. Então aquilo que ele verbalizou é o que a Bíblia diz, que a boca fala do que o coração está cheio. Então ele verbalizou aquilo que ele já estava planejando. E sabe por que Jesus traz essa parábola para mim e para você? É para que você não faça como ele. Porque ele já está mostrando aqui como ele agiu, o que ele fez e as consequências. Isso daqui é para você ser ministrado e dizer, pai, eu preciso, de fato, me conectar novamente a ti. E aí, no continuar aqui do versículo 13, diz assim, olha, eu acho isso muito interessante. Versículo 13, quando continua, ele fala que ele viveu irresponsavelmente, vai para o 14. Aí aqui no versículo 14, esse filho vai embora. Esse filho está lá fora. Esse filho já está distante. Aí no verso 14 diz assim, ó, que ele gastou tudo. Sabe o que eu acho interessante? Eu acho muito interessante que quando você lê esse versículo 14... Quando diz assim, ó, ele gastou tudo, existe um espaço de tempo, tem uma vírgula. Nessa vírgula, nós não sabemos quanto tempo esse filho ficou sem dinheiro, sem nada. Mas existiu um tempo. E eu penso que nesse tempo aqui, alguém deve ter ajudado ele. Porque quantas vezes a gente não vê alguém lá fora passando por uma necessidade e muitas vezes a gente ajuda. Amém? Só que quando você continua o texto, algo surreal para mim acontece. O que diz depois da vírgula? Depois de ter gastado tudo, olha, entre essa vírgula e aqui, a gente não sabe quanto tempo foi. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, como assim? Quando ele gastou tudo, ele não se arrependeu de ter ido embora da casa do pai. Quando ele perdeu tudo, eu acredito que podia ser que algumas pessoas ainda estivessem até ajudando ele. Porque muitas vezes, a gente quando está distante do pai,
Se dá para ficar continuando com alguns benefícios que não nos traga muito desconforto, a gente vai ficando. Vai se acomodando, achando que está tudo bem, ainda que tudo esteja caminhando para o mal. Aí eu acho sobrenatural isso daqui, ó. Vamos ler depois da vírgula no 3. 1, 2, 3, amém, irmãos? Não, só Anne, não, pelo amor de Deus. Vocês vão ler, todos digam amém. Tu vai ler, Grace? Vamos embora. 1, 2, 3. Depois da vírgula, 1, 2, 3. Ouve. Parou, porque de fato vocês estão com fome. Deu para ver. Irmãos, mas tem fôlego de vida aí, amém? Pelo amor de Deus, tu vai ler a palavra. Carol, melhore. Bora lá, Carol. Tu vai ler, Carol? Carol está igual uma estátua ali. Bora lá, no 3. 1, 2, 3. Ouve. Houve uma grande fome naquela cidade. Naquela região, a fome chegou. Você está vendo que ele só passou necessidade quando toda a região ficou escassa? Eita, você não está entendendo. O papai vai permitir o que for necessário para te trazer de volta para a casa do pai. Nem que ele tenha que permitir ao seu redor uma escassez. Aqui está dizendo que houve fome em toda aquela região. Eu lembrei logo de Jonas. Eu digo, meu Deus, Jonas. Jonas estava lá, o navio feliz da vida para seguir sua viagem. Entra quem lá? Jonas. Jonas fugindo do propósito. O que aconteceu? Por causa de Jonas houve uma grande tempestade naquele lugar. Por causa de Jonas, um barco quase vai à deriva e todo mundo morre. Por causa de uma pessoa. Eu entendo, lendo esse texto, que por causa desse jovem, houve uma grande escassez naquele lugar. Uau! E aí Deus começa a ministrar no meu coração sobre isso. Ele diz assim, ó, de duas uma. Ou por causa de um que está fora do propósito, eu vou mover todo um cenário, uma geografia para trazê-lo de volta. Ou talvez, se você estiver em uma geografia que tem um filho pródigo, você se prepare, que você pode passar por escassez junto com ele. Cuidado. Cuidado com quem você está andando. Porque às vezes não é nem sobre você. Às vezes não é nem por causa de você. Mas é por causa daquela pessoa que está ali do teu lado. Aí Deus diz, ó, eu tenho um propósito, eu vou fazer uma reviravolta aqui, ó. Se segura. O texto diz que ele começou a passar necessidade. Aí eu acho incrível. Porque ele poderia, quando ele perdeu tudo, ele poderia dizer, oh meu Deus, gastei. Eu vou voltar para o meu papai rico, milionário, porque não tenho mais nada, e ele tem, eu vou voltar para lá. Quando ele perdeu tudo, ele não se arrependeu de ter saído da casa do pai. O coração dele ainda estava endurecido do orgulho, porque todo ganancioso é orgulhoso. Agora, quando diz que ele não tinha mais de onde ter nenhuma ajuda, que a cidade ali, a região, já estava passando necessidade. Aí, quando ele começou a passar necessidade, vamos ver o que diz no versículo 15. Eita, glória! Versículo 15. Depois que ele passa necessidade, no versículo 15 diz o quê? Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Tem hora que Deus permite uns arroxos para que a gente tome posicionamento.
Porque se ele deixar você com muita liberdade, se ele te deixar aí muito solto, talvez sua ficha não caia. Então, tem apertos que não tem nada a ver com o diabo, viu? Tem arroxo que não tem nada a ver com capeta. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é o amor de Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ele: o Deus que te ama é o Deus que te confronta, é o mesmo que permite dificuldades. Foi permitido uma dificuldade para que ele despertasse. Diz aqui que quando ele passou necessidade, rapidamente ele diz: agora eu preciso de um emprego. Ainda ele não quis voltar para a casa do pai. Aqui está dizendo que ele quis um emprego, não diz que ele se arrependeu. Não diz que ele queria voltar, diz que ele queria um emprego. Aí Deus ministra no meu coração com o patrão deste cara. Rapaz, eu penso que eu olhei para esse patrão, eu pensei que esse patrão era um homem miserável. Porque no texto vai dizer que ele sentia fome e ele queria comer a comida dos porcos e não lhe era permitido. Aí eu pensava assim: puxa, que patrão miserável. Aí o Senhor disse para mim: não, minha filha, aqui não era um homem miserável. Aqui era um homem que sabia do processo que aquele jovem precisava passar. Eu creio que aquele patrão tinha visto já esse jovem fazendo algazarra naquela região, gastando tudo o que tinha de forma irresponsável. E ele decidiu agir de forma sábia. Às vezes, nós queremos fazer o papel de Deus na vida do outro. Alguém aí já fez papel de Deus na vida de alguém? Eu vou lhe explicar o que é papel de Deus. Papel de Deus é quando você sabe que alguém precisa passar por algumas situações para que gere arrependimento, para que assim volte para o Pai. Mas você começa a sentir tristeza e dor e não quer que aquela pessoa passe pelo processo, você começa a ajudar. Isso é querer fazer o papel de Deus na vida do outro. Veja que esse homem, ele deu emprego a ele. Ele não desprezou ele, dizendo: você vai morrer de fome e eu não vou lhe dar emprego não, porque você foi um filho ruim, mal criado, largou seu pai, quebrou o princípio, agora está quebrado, sofra. Não, ele deu emprego. Mas ele disse assim: você vai ter que esperar o seu salário para você viver do seu trabalho. Eu não vou facilitar a sua vida. Todas as vezes que você tenta fazer o papel de Deus na vida de alguém, você perde Deus como um aliado. E você vai pagar o preço junto com essa pessoa. Porque processos, quando Deus coloca, é para ser respeitado. Para que gere verdadeiramente o propósito qual Deus quer. Deus queria que aquele filho voltasse para o pai. Então aquele patrão, ele não era miserável, ele estava entendendo o que aquele jovem ali estava precisando. Aí, quando esse jovem se vê sem o que comer, ainda que estivesse trabalhando, quando ele viu que as coisas dificultaram, foi nessa hora que ele lembrou que ele não valorizou o que ele tinha de mais valor, o seu pai. Ele precisou perder, ele chegou no fundo do poço, ele ficou sem ter nada. Para que, para a glória de Deus, ele entendesse o que ele estava precisando, era valorizar aquilo que ele não cuidou, aquilo que ele não zelou. Irmão, não precisa você perder para valorizar. Você não precisa passar para lugares que estão longe da presença.
Você não precisa fazer tudo que você quer, do jeito que você quer. Esse jovem aqui, para a glória de Deus, ele resolveu se arrepender. Mas olha o tanto que ele sofreu para se arrepender. O Pai não quer que você precise de tudo isso, não. E eu fiquei impactada. Porque esse jovem, o tempo todo, o coração dele estava na herança do pai. E o Senhor começou a falar para mim, filha, você está vendo? Ele queria tanto algo, que foi, porque herança é algo que é dado para você. Mas isso pode acabar. Foi o que aconteceu com esse jovem, acabou. E nesse mesmo texto, o Senhor começou a ministrar no meu coração. Você está vendo, o pai tinha herança, mas esse pai, o nosso pai, é um pai que tem legado para entregar. A herança acabou. Esse jovem, naquele momento, carnal, escolheu a herança. Acabou. Vai acabar. Mas ele aqui se arrepende, ele diz assim, eu preciso voltar para a casa do pai. E eu acho lindo o que ele diz. Ele tem humildade de reconhecer que ele errou. E ele treina, antes dele voltar para a casa do pai, ele diz bem assim, ó, quando eu chegar na casa do pai, eu vou dizer para ele que eu pequei contra o céu. Porque ele sabia que, em primeiro lugar, ele tinha quebrado a conexão com o céu. Porque quando você quebra os princípios aqui na terra, você está quebrando muito antes é com o Pai. O resultado do que você faz aqui está refletindo o teu relacionamento com Ele. Aquele filho diz assim, eu vou dizer ao pai que eu pequei contra o céu e pequei contra Ele. E eu não sou digno mais de ser tratado, de ser chamado como filho. Ele reconhece. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei qual o teu nível de relacionamento com o pai. Porque às vezes a gente está dentro da igreja como o filho que estava dentro da casa do pai. Ou às vezes a gente está dentro e fora ao mesmo tempo. Pé aqui, pé lá. Mas o pai essa noite está dizendo para você que é tempo de você se conectar a Ele em espírito e em verdade, com arrependimento genuíno daquilo que te afastou dele, do propósito. Esse jovem, ele tem humildade de dizer, eu vou voltar, mas quando eu chegar lá, eu vou dizer a ele, me trate que nem um empregado, que está tudo bem. Agora tem gente que até quer dizer que vai voltar para a casa do pai, que vai voltar para a presença, que vai se conectar. Mas você não vê verdadeiramente o arrependimento genuíno, que tem humildade de dizer, eu pequei. Pai, eu pequei. Faz o que quiser, mas só me deixa ficar contigo. Esse filho disse isso para o pai. Pai, olha, me trata como você quiser, só me deixa ficar aqui contigo. Porque ele entendeu o valor que era o pai. Você precisa entender o valor que é o pai. Não é sobre as coisas dessa terra que é passageira. É sobre o dono da eternidade. E aí eu vejo um pai ensinar para o filho que muito mais valioso do que uma herança era um legado. Porque aquele pai tinha legado para entregar para o filho. Porque na hora que ele vê o filho, o filho nem se aproximou. A Bíblia diz que o filho treinou o que ia dizer ao pai, mas o filho não tinha nem se aproximado do pai. A Bíblia diz que quando o pai viu o filho, ele teve compaixão. Não importa o que aconteceu, o que nós fizemos, mas para Ele, o que importa é nós voltarmos para o Pai. Não é sobre uma religião, é sobre uma conexão com a eternidade.
Quem tem legado, tem amor. Quem tem legado, tem coração aquebrantado. Quem tem legado, não vai julgar, ele vai amar e vai abraçar. O que você está buscando? Herança ou legado? Você pode ter as duas coisas, mas você não precisa quebrar princípio para ter elas. Você pode ter tudo com o Pai. Aleluia. Ministério de louvor, vem para cá. Aleluia, Deus. Deixa eu olhar em minhas anotações. Ou se tem algo aqui que o Espírito Santo ministrou mais cedo e eu não falei. Eu não sei se você pode estar passando por um momento de estreitamento, aperto. Mas se você olhar com os olhos espirituais, em tudo Deus tem um propósito. Talvez você esteja precisando se alinhar, se posicionar. Talvez você nem saiu da casa do Pai, mas está desconectado dele. E o Senhor quer te trazer de volta. O Senhor quer te trazer de volta. Não é sobre uma religião. É sobre o dono de todas as coisas que está nesse lugar. Quem deixa legado e tem legado conhece o princípio de honra. Esse pai, eu anotei aqui. Esse pai, quando vê o filho, ele diz assim: olha, pega a túnica, pega o anel, prepara o churrasco, que eu vou honrar meu filho. O pai tem honra para você. O legado que ele quer deixar, que ele já deixou, mas o legado que você precisa deixar é esse. É um legado de honra. O que é que você vai deixar? Aqui nós estamos falando o tempo todo sobre o Pai Celestial. Mas o que é que você vai deixar para os teus filhos? Só uma herança ou é herança e legado? Mas eu quero te dizer, se você não tiver herança e você tiver legado, você tem tudo. Porque legado é aquilo que você vai deixar inserido dentro do outro. Herança é aquilo que você deixa para o outro. O legado você deixa dentro. Ninguém rouba legado. O caráter que você ensina aos teus filhos, ninguém vai roubar deles. O amor que você derrama para com a tua família, ninguém vai roubar. O que você está construindo dentro da sua casa? O que você está construindo como filho ou como pai? Essas coisas aqui vão tudo passar. Mas quem verdadeiramente tem um legado dentro de si, ele cumpre o propósito e diz: Senhor, eu vou me manter firme, ainda que os dias sejam maus. Fica de pé, igreja do Senhor. Aleluia. O Pai está te chamando com o coração aquebrantado. Não é apontando. O Pai não perguntou para aquele filho: o que é que aconteceu com todo o dinheiro que você levou? O Pai não está te fazendo nenhuma pergunta hoje. Porque Ele sabe de todas as respostas. Ele sabe quem é você. Ele sabe o que você fez. Ele sabe o que você faz. E ainda assim, Ele tem honra para você. Ainda assim, Ele tem compaixão para você. Ainda assim, Ele continua te amando. Volta a se conectar com o Pai hoje.
não é sobre paredes, não é sobre o nome de um lugar, uma logo. Não. Porque muitas vezes você está dentro da casa, mas você está frio, você está seco, você está indiferente. O Pai está te chamando para Ele hoje. Volta hoje. Se você está ouvindo o volta hoje, é porque você está tendo a oportunidade hoje. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Eu sinto falta da sua voz, Aleluia, Pai. me chamando pra entrar. Hoje nós estamos sendo ministrados Eu sinto tanta saudade e ouvindo essa palavra de dizer, volta a se conectar com o Pai. saudades do Porque o Pai, Ele te dá liberdade de escolha. saudades do meu pai, Aquele filho sabia como voltar para a casa do Pai. meu pai. Ele não era como a ovelha perdida que estava desnorteado sem saber o que fazer. Sei que não mereço. Essa palavra hoje é para você. Você sabe como voltar. Não tenho pra onde Você sabe como você está. Você sabe. E o Pai está dizendo, eu estou te chamando, volta hoje. de conversar contigo. Oh, aleluia. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. E eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero amor na casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Pare de procurar lá fora aquilo que só o Pai tem para você. Sim, pai, eu sei que não mereço mais. Sabe? Não vai ser preenchido lá fora o vazio que existe dentro de você. O Pai, Eu sinto tanto Ele tanto vai preencher, como Ele é o Pai que tem cura. Esse filho chegou se sentindo indigno. saudades do meu pai. Ele chegou diante do Pai dizendo assim, Pai, eu não sou digno. Porque quando a gente está arrependido, é esse sentimento que nós temos. Que nós não merecemos. E de fato não merecemos mesmo. Mas o Pai, quando Ele vê um filho arrependido, Nos braços do meu pai. reconhecendo com humildade, a Bíblia diz que esse pai devolveu imediatamente o anel para aquele filho e a sua túnica de volta. Você só precisa se arrepender de verdade, ter humildade de reconhecer e voltar a se conectar com Ele. O Pai restituirá todas as coisas, querido. Porque Ele é amor. Mas é você quem precisa tomar atitude.
É você quem precisa se posicionar. O pai não foi atrás daquele filho. Sabe por quê? Porque o filho não se perdeu. Não foi sem querer. Aquele filho não foi como a parábola que fala no início da ovelha perdida. A ovelha perdida, ela não sabia voltar. Aquele filho, ele conhecia o pai. Ele sabia que ele conhecia. E propositalmente ele se afastou. Então quem precisou decidir voltar foi ele. Você precisa decidir voltar. A se conectar novamente com o pai. A se alinhar. Você sabe. Você hoje está nesse lugar. E eu não vou te chamar aqui na frente, não. Eu não vou te chamar porque é muito mais sobre você vir aqui na frente. Essa conexão que você sabe que você quebrou com o pai é muito mais do que dar um passo aqui na frente somente. É sobre você sair daqui e chegar na sua casa e você saber que precisa continuar conectado com ele. É sobre você acordar amanhã e você decidir continuar conectado com ele. Aquele filho demorou um tempinho para ir embora. E aquele filho demorou um tempo para voltar. Mas ele sabia que ele precisava mudar totalmente. Não é sobre só um momento. É sobre uma decisão de todos os dias. Todos os dias. Você precisa estar conectado ao Pai. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Pai Senhor, igreja. Palavra abençoada, né? Que cada um também possa ter recebido. Eu recebi muito. Chegou o nosso momento de generosidade, nosso momento de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Temos duas obreiras, né, na verdade, com os envelopes. Quem quiser pode chamar, que elas irão até vocês, para você fazer o seu depósito do seu dízimo. Vou ler aqui um versículo que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz que cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer que toda graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Dizimar e ofertar, eu costumo falar aqui que é um ato de fé. É um ato de fé. Você tem fé, você crê em Deus, crê na palavra, no que determina a palavra. Também é um ato de gratidão, um ato de reconhecimento de que tudo o que temos vem de Deus, é provisão de Deus. E a palavra diz que nós venhamos contribuir com a obra, não com tristeza, e sim com alegria, para que também Deus se contente conosco, que nós venhamos dar com alegria. No versículo 8 diz que Deus é poderoso para que a graça dele, para que transbordem toda a boa obra sobre as nossas vidas, mas também que nós não venhamos contribuir com o interesse de receber as bênçãos, porque quando nós damos com interesse, não agrada a Deus. Eu creio que aqui é uma igreja que já foi ensinada, uma igreja que tem no coração
essa alegria de contribuir com a obra. Deus não necessita do nosso dinheiro. A obra necessita, o templo necessita. Necessitamos de um ônibus para trazer as vidas para este lugar, energia, água. Tudo depende da nossa contribuição. Amém? Então que os irmãos possam vir com alegria, depositar o seu dízimo e oferta nessa noite. E